Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Jornada Socioemocional. Hoje com o tema autonomia, uma competência contida na nossa matriz de habilidades socioemocional e que traz, junto com ela, as habilidades, tais como discernimento, disciplina, proatividade, todas essas que levam ao adolescente, à criança, a, vamos dizer assim, sair do ninho, né? Tomar os seus próprios passos. E para conversar com a gente, estamos aqui com a Adriana Figueiredo, psicóloga, psicoterapeuta e também orientadora educacional do Colégio Arnaldo, Fundamental Séries Finais e Ensino Médio. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo com você. Tudo jóia. E como convidada, estamos aqui com Letícia Costa, que é psicóloga, especialista em saúde mental, psicologia clínica e terapeuta familiar sistêmica. Obrigada pelo convite. Com mais de 22 anos de experiência, né? É isso aí, já tem uma estrada. E é mãe de um menino de 11 anos e uma menina de 9 anos. Estou começando essa jornada da autonomia também. Maravilha. Na teoria e na prática. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença, por contribuir com a gente aqui no nosso podcast hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos começar então, Adriana, com uma pergunta para você. Eu gostaria muito de saber como que os pais podem começar a dar mais autonomia, né? Letícia falou que ela está entrando nessa onda da autonomia agora. Sim. Então, como que, na sua percepção, né, os pais podem começar a dar essa autonomia para os filhos? Sim. Olha, como eu sou da área de letras, né? Que eu sou formada em letras também. E da psicologia, eu não dou conta, eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras. Então, autonomia, se a gente separar a palavra, a gente vai perceber que auto é próprio, nomia, nome, é a constituição de leis, convenções dentro de um sujeito. Então, quando eu falo em autonomia, seria as convenções sociais já introjetadas em um sujeito. Quando eu penso nisso, lembro de Piaget, né, que é um epistemólogo, psicólogo, biólogo do século XVIII, que trazia para a gente a importância do desenvolvimento e da introjeção das regras. Porque Piaget, ele dizia que existe a anomia, que é quando o bebê nasce, que aí a gente não tem a introjeção de regra alguma. Depois vem a heteronomia, que é a introjeção de regra, mas não é bem introduzida. A pessoa, ela faz, ela vive socialmente respondendo às regras, mas porque ela fica, de certa maneira, com um pouco de preocupação com o outro. Então, é como se o outro tivesse que estabelecer as regras para ele. E existe também a autonomia. A autonomia é quando as regras e as leis estão completamente introjetadas. E aí o sujeito ele faz não por medo em relação a não estar respeitando algo que seja sério. Ele pratica a autonomia dele, porque ele acredita que aquele comportamento ele é importante e ele é socialmente aceito. E tem a questão aí da empatia. Então, para Piaget, né, a gente quer chegar na transformação desse sujeito, que todos nós vamos passar pela anomia, heteronomia, até chegar à autonomia. Para os pais ajudarem os filhos a chegar nessa etapa da autonomia, os pais eles precisam pensar em, para o meu filho introjetar regra, ele precisa de ou coerção ou cooperação. A coerção, ela é muito negativa, porque é como se assim, se você fizer certo, eu te dou um brinde. Se você fizer errado, você vai ser punido. E aí a criança, ela não cria uma coisa que é a autoestima, que é a autonomia. Ela fica com medo. Então, para o Piaget, ele dizia que o ideal é que a gente trabalhe com as nossas crianças com a cooperação. E na cooperação, como que isso aconteceria? Nós trabalharíamos com eles o mesmo nível de poder, explicando para eles o motivo, a importância de eles introjetarem as regras sociais. Então, vou dar um exemplo aqui bem rapidamente. Por exemplo, uma criança, ela fala mentira. E aí, ao invés do pai ou do professor chegar ali e fazer uma punição severa, o pai chega, ou o professor vira para essa criança e fala, olha, você gostaria que alguém falasse mentira para você?
Aí a criança vai pensar e vai agir criticamente. E aí, quando ele faz isso, ele começa a colocar esse sujeito para ser responsável pela atitude dele e para pensar a respeito do que ele está fazendo. Quando ele faz isso, ele começa a mostrar para o menino que, olha, você fez errado. Você fez errado, eu continuo gostando de você, mas eu queria que você pensasse a esse respeito. E aí a criança ela começa a criar uma percepção de que eu posso fazer errado, eu posso fazer certo, mas eu tenho que pensar a respeito dos meus comportamentos. Na hora que ela pensa a respeito do que eu não quero que falem mentira para mim, ela começa a criar a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, e aí ela começa a perceber que, olha, se eu falar mentira, eu não vou ter amigos. E para nós, né, seres humanos, é essencial a questão da socialização. Então, essa criança ela começa a perceber que se eu falar mentira, não vai dar certo, vou ficar isolado. Se eu falar a verdade, eu vou ter mais colegas, eu vou ter uma vida mais saudável. Então, a autonomia, ela vem daí. De os pais ou as pessoas, vamos dizer, superiormente, né, hierarquicamente superiores, tentarem igualar o poder, não de maneira impositiva, mas de maneira crítica, que faça com que o sujeito dê conta de pensar. Muito bem. E eu fiquei pensando aqui, quando você falava, na lógica da nossa matriz de habilidade socioemocional lá no colégio, né, que trabalha tanto as habilidades intrapessoais quanto as interpessoais. Sim. E você traz aí, na visão de Piaget, essa relação clara, né? Sim. Eu estou desenvolvendo a autonomia, mas eu não abri mão da empatia. Quer dizer, sim, o uso da empatia para o desenvolvimento da autonomia. Sim. Né? Então, mostra também que essas habilidades, né, por mais que a gente a distribua durante os anos escolares em uma matriz, para que todas sejam trabalhadas, todas aquelas que foram escolhidas, né, pela nossa equipe, sejam trabalhadas durante a vida estudantil, mas que elas não são trabalhadas isoladamente, que há uma relação entre elas. Né? Da mesma forma que existe uma relação significativa entre a autonomia e a autoconfiança, né, Letícia? E aí, do ponto de vista da psicologia, fala um pouquinho sobre essa relação, né, de autonomia e autoconfiança, por favor. Eu estou escutando aqui vocês e pensando nesse componente essencial da empatia na relação com a autonomia, né? Porque é um indivíduo no âmago da sua liberdade, com suas normas, né? Como a Adriana falou aqui também, tomando suas decisões, porém respeitando uma autonomia de um outro indivíduo. E esse é um componente essencial. E no que diz respeito à relação entre autonomia e autoconfiança, se a gente pensar em autonomia, é a capacidade de governar-se por seus próprios meios. Para eu me governar pelos meus próprios meios, eu preciso confiar que eu tenho recursos para fazer isso. Daí entra a relação totalmente direta e íntima entre autonomia e autoconfiança. Então, aquele indivíduo, aquele jovem, ou seja, aquela criança, ele precisa de acumular o maior número possível de experiências e superar o maior número possível de desafios para que ele também confie que ele tem recursos de superá-los e possa, a partir disso, enfrentar novos desafios e aproveitar outras oportunidades também, né? Porque a autoconfiança ela é retroalimentada. Quanto mais desafios eu supero, mais eu confio que eu consigo superar. Isso vai alimentando em mim essa capacidade de decidir. Então, desenvolver autonomia então, não só, né, em jovens, mas em crianças e em adolescentes, exige estimular o pensamento crítico. Né? Isso que a gente estava conversando aqui. Eu preciso, enquanto educador, seja com profissional ou sejam os pais, né, quem está ali responsável pelo desenvolvimento daquela pessoa, ser capaz de fazer com que aquele indivíduo reflita sobre as ações, que ele tenha uma liberdade de decisão e supervisionada, obviamente, mas que ele possa ter esse espaço de experimentação. Então, na primeira infância, né, a criança precisa aprender algumas coisas que os pais necessariamente não vão dar muitas opções, né? Precisa comer, vai comer. Ou precisa cortar o cabelo, vai cortar o cabelo. Mas chega a partir de uma certa idade, a gente precisa começar a deixar a criança, o filho, experimentar a vida
para que ele arrisque, para que ele se aventure. Eu estava comentando um exemplo com a Adriana agora há pouco, de uma adolescente que eu acompanho, ela tem 12 anos aí, né, pré-adolescente e adolescente, e ela decidiu cortar o cabelo em casa. Tutorial do YouTube, eu vou cortar meu cabelo, e hoje em dia tem isso, né, ele tem tutorial de qualquer coisa. E aí ela cortou. E a mãe achou horrendo, ficou horrível. Ela também não gostou muito, mas a mãe achou o fim do mundo aquele cabelo daquele jeito. Bom, decisão. Vamos pro salão. Pegou a filha, foi pro salão fazer a unha, chamou a cabeleireira, arruma o cabelo da fulana. E aí ela ficou chateada. Na hora que a cabeleireira consertou o cabelo dela, que a mãe quis que ela consertasse, ela falou, meu cabelo agora tá horroroso, como é que eu vou pra escola amanhã? Porque ela preferia ter ficado com o cabelo que ela tinha cortado, esperado crescer, do que ter passado por aquele outro corte em cima do corte que ela fez. São pequenas oportunidades que os pais têm de simplesmente fazer pergunta para o filho. E agora, o que você quer fazer? Você assistiu o tutorial, cortou o cabelo e ficou assim. E o que você quer agora? Você quer raspar o cabelo? Você quer cortar de novo? Você quer esperar crescer? E isso é desenvolver autonomia, né? E a criança vai decidir o que ela quer. E ela vai lidar com as consequências do que ela decidiu. E ali ela está construindo esse recurso, né? Essa ferramenta, né? A autoconfiança e desenvolvendo a capacidade de gerir a si própria. Bom, essa consequência eu quero, a outra eu não quero. Né? São pequenas decisões aí que mudam muito entre a primeira infância e a entrada dos jovens na adolescência, né? Sim, sim. É interessante a gente pensar, porque assim, quando a Letícia fala disso, né? A gente fala, gente, mas a mãe foi tranquila, ela simplesmente levou no salão e cortou, e colocou no corte dentro do padrão. Mas o que subliminarmente essa mãe falou com essa criança, né? Com essa menina de 12 anos? Olha, o seu comportamento está completamente errado, está invalidado, e eu quero ser completamente dentro da norma. Então, assim, que nível de autonomia que essa mãe passou, e que nível de autoconfiança que ela ajudou a filha a construir. Né? Aqui, nesse nosso podcast, a gente não está para julgar ninguém, não. Mas a gente está trazendo exemplos para a gente poder pensar, né? Como que a gente pode fazer uma construção de um sujeito mais saudável, né? E até aproveitando, Adriana, quando você traz aí esse complemento do exemplo que a Letícia colocou, que práticas na escola, que comportamentos na escola que nós temos, que podem servir de dica para as famílias em casa contribuírem para a autonomia, né, para a autoconfiança das nossas crianças e jovens. Sim. Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental aqui no Colégio Arnaldo, a gente constrói uma parceria muito próximo com as famílias. Então, em todas as reuniões que a gente faz e convida os pais para irem lá na escola, a gente pede a parceria deles e a gente tem tido cada vez mais a parceria. Por quê? Geralmente, a gente pensa assim, só a escola que vai resolver, ou então só os pais que resolvem. Mas não, como os meninos ficam muito tempo conosco e são filhos deles, a gente vai trocando algumas informações. Então, a parceria família e escola é fundamental. E aí, em vários momentos, eu recebo os pais lá na minha sala, como orientadora educacional, e a gente conversa a respeito de pequenas coisas. Por exemplo, organização de horário de estudos. Deixa seu filho organizar o horário de estudos dele, mas supervisiona para ver se de fato ele está cumprindo, se ele sabe cumprir aquela responsabilidade que você passou para ele. Mas o meu filho ele não faz nada em casa. Quantos anos que ele tem? Tem 12. Uai, então vamos começar a pedir para ele lavar a louça? Todos os dias, na hora que acabar de almoçar, ele vai ser o responsável por lavar a louça da casa. Porque isso, cientificamente, tem sido comprovado de quanto mais tarefas a criança tem sob supervisão dos pais, mais desenvolta ela vai ficar. Então, assim, dentro da escola, dentro do Colégio Arnaldo, a gente tem uma escuta bastante ativa, no sentido de conversar com os professores para que não haja essa autoridade autoritária, mas que haja uma relação mais próxima. E nós fazemos bastante trabalhos de campo com os meninos. Em que sentido? Nós temos um projeto, por exemplo, que chama Projeto do Hospital da Baleia. E ali os meninos vão e desenvolvem várias habilidades da questão da nossa matriz socioemocional. E uma delas é a questão da autonomia.
porque ele vai ter que ter autonomia para poder lidar com outro, né, em um outro que está em um estado extremamente frágil dentro de um hospital. Então, a escola ela é bastante interessante nesse sentido. Bacana. E a família é fundamental, né? Como a Adriana está falando, tanto na educação quanto na clínica, para a gente ter sucesso no desenvolvimento de uma criança ou adolescente, os pais, os responsáveis, precisam estar comprometidos também. Porque a criança, ela vai observar e, a princípio, ela vai repetir enquanto ela desenvolve a capacidade dela de escolher, né? Enquanto ela adquire a liberdade de escolher, ela vai estar repetindo ali o que ela está observando no comportamento dos pais. Eles sabem muito bem quando nós estamos tentando ensinar algo que a gente não pratica. Então, quando a gente quer que eles tenham responsabilidade, mas a gente negligencia a nossa, quando a gente quer que eles sejam honestos, mas a gente fala uma mentirinha ou outra e até às vezes incentiva que eles falem, os pais, os responsáveis têm que estar muito cientes da importância de serem o exemplo para que o ensinamento que eles querem tenha eficácia. E é até interessante, né? Porque na psicoterapia sistêmica, a gente usa uma metáfora que é tipo assim, a gente trabalha ou na escola ou dentro da clínica com as crianças. Aí, é como se a gente limpasse porquinhos e soltasse os porquinhos no chiqueiro. Se a família não está bem trabalhada, se a família não tem as questões, os valores e das responsabilidades muito bem definidas, a gente vai ali, trabalha a criança, mas aí a criança vai para... E aí a bagunça vira... É aquela velha história, né? Hoje em dia isso não é muito comum mais, porque o telefone, cada um tem o seu. Mas antigamente eu tinha o telefone, fala que eu não tô, não. Exato. Mas o que eu estou ensinando com uma frase dessa? Fala que eu não tô, não. Fala que eu tô ocupado, fala que eu tô tomando banho. Né? Você está passando essa mensagem. Letícia, quando a gente pensa na questão da autonomia, né? E ainda buscando alguns anos, né, para trás aí, talvez a autonomia de uma criança era escolher se ela ia brincar com a bola vermelha ou com a bola amarela, ou se ela ia brincar de bola ou se ela ia brincar de peteca. Hoje, com as redes sociais, né, as telas, enfim, né, esse cuidado, né, de não confundir a autonomia, a liberdade de escolha, né, e sim trabalhar numa autonomia responsável. Né? Como é que a família, né, precisa atuar? Como que ela pode contribuir mais positivamente no desenvolvimento da autonomia neste ambiente, nessa relação, né, da criança, do adolescente, nas redes sociais, nas suas escolhas que normalmente você não está participando ou vendo com clareza o que está acontecendo. E sem confundir também autonomia com liberdade, né? Que é um conceito que às vezes as pessoas confundem. A autonomia ela vai ter o componente empático, ela vai ter essa questão da responsabilidade, da consequência. E a tecnologia é uma bênção, não tem como evitar que eles entrem em contato com isso, e é importante que eles saibam, mas tem esse viés aí de até onde eles vão dentro desse universo das redes sociais, desse universo da internet, e como é que eu vou acompanhar que tipo de conteúdo aquela criança vai, ou aquele adolescente vai acessar, né? E aí volto na questão do diálogo, da reflexão, de convidar esse filho, essa filha, para conversar sobre o que está sendo apresentado ali, porque os pais não vão ter como impedir ele de acessar. Infelizmente, por mais restrições que os aplicativos tenham, os sites, e por mais recurso aí de contenção, alguma coisa vai escapar. Eles vão, especialmente se a gente vai falando entre 11 e 19 anos, eles precisam fazer essa saída do núcleo familiar para o ambiente social. Eles vão ter acesso a informações fora do que os pais queriam controlar ali. Então, é importante trazer para a reflexão o que você pensa sobre isso, eu vou escutar o que ele pensa, sem julgar, sem querer impor o que eu estou pensando, ou o que eu gostaria que ele pensasse. Então, essa abertura de reflexão ela é importante, e é o que dá brecha para a gente compreender qual é o desejo daquele filho ou daquela filha, para que a gente possa auxiliá-los na construção de projetos, para que eles tenham horizonte, para que eles tenham objetivo na vida. Então, os responsáveis, quando eles conseguem conectar as crianças com os desejos delas, né, os adolescentes com os desejos que eles têm, e ajudar na construção de projetos a curto, médio e longo prazo,
a gente também traz eles de volta para essa vida real, assim, a partir de algo que eles estão demonstrando interesse. Né? Então, eu quero, sei lá, quero viajar para algum lugar. Ok. Por que você quer ir para esse lugar e não para o outro? Por que você escolheu esse? Vamos escutar o que ele está dizendo. Então, o que a gente precisa de recurso para conseguir ir nesse lugar? Vamos desenhar um projeto aqui? Senta e conversa. Quanto custa? Onde vai ficar hospedado? O que vai fazer lá? Quanto tempo a gente levaria para conseguir levantar esse orçamento? O que você acha que poderia ser feito aqui extra? Eu estou engajando o adolescente em um projeto que ele mesmo levantou, demonstrou interesse. Isso dá um horizonte ali, conecta a família de uma forma diferente, traz essa ideia da responsabilidade também. A gente pode fazer isso em pequenos, grandes pequenos, médios e grandes projetos, né? É uma forma de encorajá-los a tomar decisões responsáveis. Encoraja a tomar decisões a partir das reflexões sobre isso que eles estão acessando, por exemplo, né? Do que eles trouxerem. Então, o caminho é o diálogo, aprender a fazer perguntas, o que você pensa, o que você quer, como você quer, e aprender a ouvir sem julgamento. Isso é legal, assim, porque lá no Colégio Arnaldo a gente faz isso, sabe? A gente tem grandes projetos e a gente não obriga os meninos a participarem. São voluntariados. Então, assim, na medida em que ele fala assim, eu quero participar, nosso nível de engajamento é assim, é fantástico. E o nível de aprendizado deles também é incrível, sabe? E é um desafio, né? Porque, por exemplo, uma vez eu acompanhei uma adolescente também que ela queria vender brigadeiro. Aí a mãe odiava a cozinha. Mas ela queria vender brigadeiro. Como é que eu vou apoiar essa menina a fazer uma coisa que eu detesto e não sei fazer? E é o desafio dos pais, né? Bom, você sabe fazer? Qual é a receita? Né? Os ingredientes, quais são? Você já sabe? Não sei. Ok, primeiro passo. Vamos ver os ingredientes. Quanto custa os ingredientes? Você tem esse dinheiro? Tem dinheiro. Guardou o dinheiro da mesada. Vai comprar os ingredientes. Sabe fazer? Não sei fazer. Ok, tutorial. Vamos aprender a fazer. Fez, deu tudo errado. Vamos desistir ou vamos tentar de novo? Então, esse é o papel, né? Como é que eu vou apoiar no desejo que ele está demonstrando. Por mais que eu deteste cozinha e deteste brigadeiro, se você está demonstrando interesse nisso, tudo bem. Vai que depois vai ser um chefe famoso, vai abrir uma confeitaria, eu não sei o que vai desabrochar dessa pessoa. Tinha uma propaganda antiga que falava assim, não basta, na época era pai a palavra, né? Pai ou mãe, mas na propaganda era pai, não basta ser pai, tem que participar. Mas faz muito dessa participação, né? De participar das escolhas, das decisões, das mudanças, né? Porque é muito mais fácil falar, não, a gente compra o brigadeiro ali, por 50 você vende por 70 e estamos combinados. Não está participando, né? Aí isso não. Restringindo o aprendizado dele. Isso. E uma coisa incrível que você falou, Eldo, que eu fico pensando nessa questão de ajudar o filho, ou ajudar o nosso aluno a lidar com a frustração, né? Ao invés de eu comprar por 50 e vender por 70, deixa ele fazer o brigadeiro, deixa o brigadeiro queimar. E aí, assim, na medida em que a gente vai mostrando para ele que ele pode errar, mas que a gente está junto, ele vai criando autoconfiança, que cria autonomia, e vai criando e se desenvolvendo um sujeito que tem um nível de saúde mental que não vai ter problemas com automutilação, com desejo, né, com pensamentos suicidas. Então, lidar com isso é essencial, sabe? Sem dúvida. Gente, nós estamos no nosso tempo. Vamos encerrando. E vou aproveitar, Adriana, já que você que convidou a Letícia, pedir para que você agradeça. Letícia, eu fiquei super feliz. Eu não sei se você sabe, Elda, a gente formou juntas. Nós somos formados há 22 anos, né? Só que esses 22 anos a gente acabou se desencontrando, né? E aí, quando eu te convidei, foi uma alegria enorme. Queria te agradecer. Tenho muito orgulho do seu trabalho e espero que você esteja junto conosco em mais vários podcasts ou palestras lá na escola. Eu agradeço imensamente. Fiquei muito feliz de te reencontrar também. Também admiro muito essa trajetória. E espero ser convidado outras vezes. Com certeza. Obrigada. Né? Muito Agradeço obrigada. mais uma vez você, Adriana, mais uma vez você, Letícia. E a gente para por aqui, encerra mais um episódio da nossa jornada socioemocional. Só lembrando que no episódio sobre criatividade, falou-se muito em protagonismo, né? E o protagonismo, a relação com o autoconhecimento e a autonomia, né? Como que as habilidades elas vão se entrelaçando, né? E, né,
modificando e fazendo a transformação do indivíduo. É isso aí. Muito obrigado e deixe seus comentários aí no YouTube. Tchau, tchau.